Ora, muito bem, então boa tarde a todas e a todos. Isto hoje não é propriamente uma apresentação, é essencialmente aqui uma sessão para falarmos um pouquinho sobre as ações de Leiria. Nós tínhamos previsto 3 ações em Leiria, neste caso tratavam-se de 3 turmas dedicadas para a Deloitte, em 3 áreas tecnológicas diferentes, embora 2 delas no fundo tivessem aqui, já vamos falar um pouquinho também sobre isso, tivessem aqui alguma aproximação em termos da base tecnológica efetivamente que é utilizada. Estou a falar neste caso de Guidewire e Mambu. Mas como eu estava a referir, tínhamos 3 áreas tecnológicas, temos vindo ao longo do tempo a acompanhar com muita atenção, portanto, estas ações em Leiria, e de facto temos verificado que não vamos ter número de candidatos suficientes para estas 3 turmas. Posto isto, o tema foi debatido com a Deloitte e houve aqui do lado da Deloitte uma aproximação para que nós então concentrássemos o esforço em Leiria nas áreas de Mambu e Guidewire. A própria Deloitte tem uma ação de formação ainda em aberto no Porto, também na área de Salesforce, e portanto essa área manter-se-ia, mas aqui em Leiria íamos concentrar nestas duas áreas, portanto Guidewire e Mambu. Elas têm em comum de facto assentarem muito na linguagem Java, e portanto isto permitiria também que do ponto de vista da própria ação de formação ela incrementássemos aqui os próprios conteúdos de Java para as pessoas se sentirem também mais à vontade na seleção desta opção tecnológica, sabendo que a partir daí também ficariam capacitados numa linguagem de programação que é neste caso o Java, independentemente das oportunidades. Nós já tivemos aqui também a oportunidade de falar que estão associadas a estas 2 plataformas, são plataformas de serviço, uma na área da seguradora e outra na área bancária. Depois já passo também aqui a palavra para os colegas da Deloitte para poderem falar um pouquinho mais, mas independentemente das oportunidades, e são muitas que existem nesta área, portanto, porque há muita procura de profissionais com conhecimentos nestas 2 plataformas, e recordo aqui aquilo também que foi dito na nossa sessão de apresentação, tem que pensar sempre, ou quem se candidatar a estas áreas tem que pensar sempre, não vão desenvolver projetos para o mercado nacional, ou não vão obrigatoriamente desenvolver projetos para o mercado nacional, portanto, aqui estamos a falar de um centro de competências da Deloitte que trabalha para o mundo inteiro, e portanto há aqui projetos de várias geografias que depois podem ser atribuídos a este centro de competências, e quando dizemos que estas áreas tecnológicas são muito procuradas, vamos esquecer fronteiras, vamos pensar em termos do mundo global, e portanto nas várias geografias onde a Deloitte tem escritórios e onde a Deloitte atua, existem oportunidades de consultoria e portanto de implementação destas plataformas. Pronto, como eu estava a dizer, então, o nosso objetivo é manter as 2 turmas, vamos tentar que de facto se criem 2 ações de formação em Leiria e concentrar então os candidatos de Leiria nestas 2 áreas. Como nos pareceu que aqui seria importante também esclarecer alguma questão que se levantasse perante os candidatos e no fundo discutir um pouquinho o que é que são as oportunidades associadas a estas plataformas e o que é que a própria Deloitte também pretende relativamente a estes profissionais, achámos que seria importante abrir aqui um momento em que permitíssemos aqui alguma interação, e o objetivo desta sessão é basicamente este, é mais do que nós falarmos ou de efetuarmos qualquer tipo de apresentação, é do lado dos potenciais candidatos ouvir questões, ouvir dúvidas e poder aqui de uma forma colaborativa e aberta esclarecer os vários aspectos e no fundo motivar as pessoas que estão aqui nesta sessão para que ou mantenham a sua candidatura ou, se não foi o caso ainda, que se possam candidatar então a uma destas 2 ações de formação. Eu não sei, do lado de Miguel, do lado da Deloitte, querem aproveitar para acrescentar aqui alguma coisa? Passo-vos aqui a palavra, antes de perguntarmos depois sobre as questões que do lado do resto da assistência possa existir. Eu gostaria só de somar mais 1 ou 2 comentários, se fosse possível. Boa tarde a todos. Gostaria só de somar aqui 2 notas relativamente a uma perspectiva de que o termo Mambu e a plataforma Mambu, embora o nome possa não ser muito divulgado e conhecido
muitas vezes no meio ou no seio das tecnologias que hoje em dia se mais mencionam e divulgam, mas de facto é um líder de mercado de destaque naquilo que é um novo paradigma deste tipo de plataformas na cloud. Portanto, é um líder mundial de software nestas matérias. Nós, para a Deloitte, olhamos para este tipo de software vendors e de parceiros de software com quem desenvolvemos projetos eminentemente internacionais. Eu diria 99,9% dos projetos que fazemos com o Mambu são feitos fora de Portugal. Portanto, há aqui uma hipótese que eu gostaria de reforçar de participação em projetos internacionais, portanto, em contextos internacionais, sobre clientes, neste caso, instituições financeiras que têm modelos de negócio, em alguns casos, diferentes, relacionados até com banca digital, com cripto, com ativos cripto, relacionados com criptomoedas, etc, etc. Portanto, acho que é uma extraordinária oportunidade para vocês poderem ter este tipo de participações em matérias muito atuais, com plataformas extremamente atuais e líderes mundiais. E gostava de deixar uma última nota para vos dizer também que não devem olhar sobre esta formação Mambu como algo que vocês vão fazer para o resto da vossa vida. Não é o caso. Portanto, vocês e a nossa ideia é que vocês sejam formados nesta tecnologia como ponto de partida, mas depois na Deloitte, estando na Deloitte, vocês poderão, obviamente, e nós poderemos em conjunto avaliar a vossa participação em outras matérias, com formações, obviamente, também próprias para o efeito, etc. Portanto, não devem olhar como algo fechado, que vocês até à vossa reforma estarão a desenvolver projetos Mambu. Não é o caso. Portanto, devem olhar isto com um ângulo e uma visão muito abrangente, perspectiva internacional, porta de entrada para este tipo de projetos tecnológicos que são, de alguma forma, diferenciadores, mas que vos pode dar e abrir portas para depois, futuramente, na vossa carreira profissional, desenvolverem e crescerem também noutras áreas. Não sei se queres só fazer algum comentário do lado do Guidewire também. Sim, muito rápido, pronto, mais ou menos o que o Miguel disse sobre Mambu aplica-se a Guidewire. Também é um líder de mercado mundial no mundo dos seguros, e também todos os projetos que temos hoje em dia são internacionais, quase todos no Canadá, mas também temos alguns nos Estados Unidos e na Bélgica. E por isso temos essa oportunidade de trabalhar com colegas nossos de outras geografias, e também expandir o nosso conhecimento, obviamente, na língua inglesa que usamos todos os dias. Reforçar também, mais uma vez, que os cursos, na verdade, se calhar 90% são focados em fundamentos da programação e Java e base de dados e as ferramentas que vocês precisam para trabalhar em qualquer sistema de programação, obviamente mais relacionado com Java, mas a partir daí também é um ponto de partida para qualquer outra linguagem que se possa também usar neste mundo empresarial e não só, e pronto, se calhar 90% é esta parte de fundamentos de programação, e se calhar 10% do curso vai ser então focado aqui em Guidewire/Mambu, e mais uma vez é exatamente o que o Miguel disse. Não é porque começámos numa tecnologia que vamos estar a vida toda a trabalhar nela. Eu não comecei em Guidewire e hoje em dia estou a trabalhar em Guidewire. O Miguel certamente não começou em Mambu e passou por N tecnologias e hoje está a trabalhar em Mambu. Essa também é um bocadinho a vantagem, diga-se assim, de consultoria, em que temos a oportunidade de experienciar várias tecnologias, vários projetos, vários clientes, e escolher um bocadinho o que é que nos atrai mais. O Ricardo não tem microfone, está na máquina e, portanto, peço desculpa, mas estou no PC, estou a rir, não tenho câmera nem micro. A minha questão é, só quando me vão chamar para a entrevista e quando pensam começar as formações? Ora bem, chamar para a entrevista, portanto, estas ações, como eu referi, ainda estão em aberto. No final do mês termina este processo de candidaturas. Portanto, contamos iniciar a partir daí
estas entrevistas. Até é possível que em alguns dos candidatos se possa começar já mais cedo, mas no limite, no final do mês, arrancam estes processos de entrevistas. A ação de formação em si, o seu começo, contamos que seja no início de maio, neste caso. Portanto, é importante também explicar que a ação de Salesforce foi cancelada e, portanto, temos que fazer novas escolhas na plataforma, e a razão deste webinar é mesmo para esclarecer se têm alguma dúvida quanto a esta tecnologia Guidewire e Mambu, e se querem colocar estas questões aqui aos 2 oradores que estão disponíveis para nos poder esclarecer algumas dúvidas. Tomem o vosso tempo. Vamos lá ver, eu volto a repetir aquilo que vos disse no início. Isto, essencialmente, o nosso objetivo aqui hoje era dar a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas que possam ter e apoiar aqui neste processo de seleção destas ações de formação. Portanto, por favor, não tenham aqui dúvidas em colocar as vossas questões, não tem que haver aqui nenhuma timidez em particular. Isto é uma ação muito aberta e o objetivo é este, é clarificar aquilo que possam ser as vossas questões, quer sobre as ações de formação em si, quer sobre o programa. Portanto, aproveitem e coloquem de uma forma aberta as questões sem qualquer problema. Também não possui o microfone, as formações estão adequadas para quem não possui experiência em programação. Tenho apenas a lógica de programação, mas não a apliquei. Ok, então esta é uma dúvida que surge muitas vezes relativamente a várias ações de formação, não tem a ver com estas em particular. Deixem-me dizer-vos que o programa Upskill tem precisamente esse foco. É um programa de requalificação. Sendo um programa de requalificação, parte sempre do princípio de que os candidatos não possuem nem conhecimentos tecnológicos na área, nem conhecimentos funcionais, no fundo, se quiserem, também sobre a área. Neste caso, em particular, seguros e banca. Portanto, o que é que significa? Significa que a ação de formação é sempre desenhada partindo deste princípio. Contém sempre um conjunto de módulos de base que vão dar precisamente esta formação que é necessário. Dando aqui exemplo de Mambu ou de Guidewire, como quiserem, a ação de formação não vai começar por vos apresentar a plataforma Mambu ou Guidewire e vamos lá embora perceber o que é e como é que ela se parametriza. Não. Começa sempre por dar tudo aquilo que são as bases tecnológicas, sejam elas de bases de dados, de Java, de programação, portanto, tudo isso é ministrado ao longo da formação, sejam conceitos mais funcionais também sobre estas áreas. E depois sim, então passam para a plataforma para perceberem então o que é a plataforma, como é que ela endereça aos vários problemas daquela área de negócio em particular. Portanto, a resposta a esta questão é se esse é o motivo de receio, não tenham receio, a formação. Por isso também é que nós dizemos, isso sim é uma chamada de atenção que nós fazemos sempre, muito importante, que esta é uma formação a tempo inteiro, com dedicação exclusiva, dedicação total. Também por isso é que esta formação tem associado uma bolsa. Como sabem, é equivalente ao salário mínimo nacional e, portanto, isto é, neste aspecto, em termos de bolsas de formação, é uma situação única, mas é uma situação única porque tem esta justificação. Não é para ser feita em part-time, não é para ser feito se eu puder, faço agora aqui umas horinhas e depois recupero. Não, aqui não há recuperação possível se perderem o comboio. Tem que ser dedicação total e durante os 6 meses a pessoa fica imersa nesta formação. O objetivo é que ao fim destes 6 meses possa entrar na empresa, neste caso é a Deloitte, em mais 3 meses, portanto vai ter 3 meses que nós designamos por formação profissional em contexto de trabalho, em que já está mãos na massa e já está a trabalhar, neste caso, numa destas plataformas, mas obviamente ainda tem aqui algum acompanhamento, porque se considera que é a ponta final ainda da formação, é já no contexto de trabalho da empresa, mas não deixa de ser a ponta final da formação. Portanto, se esta é a vossa dúvida, não tenham receios e prossigam com a vossa candidatura. Eu estou em crer que a Andreia Bairrada quer colocar uma questão, é só ativar o microfone, por favor. Já está? Sim, conseguem ouvir-me? Sim, sim. Perfeitamente. Sim, antes de mais, boa tarde. Queria colocar uma questão relativamente à planificação, se já existe uma planificação de módulos ou disciplinas que irão ser lecionados. Relativamente ao Mambu ou ao Guidewire, estou disposta a ingressar. Minha primeira escolha é Mambu, mas caso não avance, para Guidewire. Muito bem, sim, já existe, não sei se o Nuno ou o Miguel depois querem, já existe e podemos partilhar pelo menos aquilo que vão ser os módulos da formação. Não, se me permite só, sim, confirmo, queria só dar uma nota complementar,
caso do Mambu, e para aqueles em que o tema negócio bancário poderá ser uma novidade, nós decidimos dar também um pequeno módulo sobre aquilo que é os conceitos base de negócio bancário, ou seja, como se trata de uma plataforma bancária, sempre que vocês possam no futuro viram a incorporar um projeto Mambu, pelo menos o mínimo de conceitos já terão na vossa posse e já não entrarão no projeto a ouvir coisas assim meio estranhas e, portanto, decidimos também incorporar essa formação um bocadinho fora da tecnologia, mais de negócio, mas que vos dá ali umas bases interessantes, ok? Ok, Já, muito André, obrigada. É muito importante. Muito contente. Fico contente que queiras incorporar a formação Mambu. Muito bem. Obrigada. Eu colocava aqui duas questões também que nós tínhamos feito no anterior webinar. Uma das formações, já não me recordo, não fiz bem o meu trabalho de casa, é destinado aos seguros, não é? E a outra à banca, correto? Correto. Pronto. Se calhar fazíamos um reminder sobre esta temática, ajudava, pode ser? Não, eu aqui pedi ao Miguel e Nuno, até na sequência desta pergunta, nós já temos o esqueleto, ou os módulos, pelo menos, da ação de formação. Se nos enviarem, e atenção, fica aqui a nota para todos, porque isto ainda está a ser trabalhado, neste caso com o Politécnico de Leiria, portanto a ação de formação vai decorrer no Politécnico de Leiria, vai ter também a colaboração da própria Deloitte, portanto, tendendo ao facto de entrar aqui em aspectos muito particulares do produto, a própria Deloitte depois vai ajudar nessa ação de formação, mas sim, quer dizer, nós já temos pelo menos uma primeira estruturação do que é que vão ser os módulos de formação. O Nuno e o Miguel depois enviar-nos-ão e nós colocaremos no site depois esta informação sobre o conteúdo da formação. Portanto, amanhã ou a partir de amanhã, à partida, se forem ao site e procurarem por esta ação de formação, nós vamos lá colocar o que é que são, pelo menos, os módulos que vão compor esta formação. A Mariana Rosa coloca aqui uma questão no privado. Olá, tenho-me candidatado a Salesforce e ServiceNow, as minhas escolhas áreas de interesse entre parênteses. Faz sentido mudar para Mambu ou Guidewire? Se o objetivo é Leiria, sim, faz todo o sentido. Olá, boa tarde. Vou aproveitar aqui para colocar também a minha questão, como eu vi que uma das colegas colocou no chat. Meu nome é Angela Gomes e a minha primeira opção de candidatura havia sido para Salesforce, no Porto, e a segunda opção para Salesforce em Leiria. Havia sido agendada uma entrevista para o Porto, só que depois mandaram um e-mail cancelando a entrevista porque eu não tinha associado o diploma da minha licenciatura. Eu anexei o diploma da licenciatura, mas não houve qualquer resposta. E imagino que seja que é a mesma questão da colega, porque o diploma da minha licenciatura é no Brasil. Então, eu gostaria também de confirmar se, enfim, seria possível me candidatar a Mambu ou a Guidewire. Na verdade, eu já até troquei a primeira opção para uma dessas opções que é em Leiria, mas eu gostaria de confirmar se seria possível, mesmo tendo me licenciado no Brasil. Já tenho equivalência aqui em Portugal do 12º ano, mas da faculdade, nesse momento, só no Brasil. Não, Angela, não. Ou seja, tem que existir uma equivalência em Portugal. Portanto, uma instituição de ensino superior, não sei qual é a área de graduação, mas tem que existir... Marketing, nesse caso, publicidade e propaganda. Pronto, tem que existir sempre uma instituição, ou, portanto, um organismo português que reconheça essa licenciatura. Claro, entendo. Nesse caso, então, o ideal é que eu mude as minhas... O ideal, nesse caso, é que eu mude as minhas opções para a primeira e segunda opção, para opções que peçam apenas o 12º ano, correto? 12º ano, correto. Excelente. Fico triste por não poder participar com a Leiria, então, mas vou fazer as alterações no site. Muito obrigada. Ok, né? Ricardo Vieira, os formadores vão ser profissionais da Deloitte ou formadores do IPL? É um misto, portanto, nós, como eu referi há bocadinho, há um conjunto de módulos de formação que vão ser ministrados por formadores do IPL e depois, quando entrarmos na componente mais de produto, a própria Deloitte vai apoiar nesta formação com formadores da Deloitte. Portanto, é aqui uma ação de formação a 4 mãos, independentemente da responsabilidade global, no fundo, se quisermos, a responsabilidade pedagógica pela ação em si,
é sempre do Politécnico de Leiria, portanto, que é a entidade que é responsável pela ação de formação. Lembramos igualmente que organizamos um webinar em fevereiro sobre Mambu e Guidewire. É possível vocês reverem os webinars de esclarecimento das sessões no site. Vou deixar aí o link no chat também, para poderem voltar a rever e tomarem uma decisão. Questões? Ora, tivemos aqui mais uma questão. Sim. Olá, boa tarde. A minha dúvida tem a ver com o nível de inglês. Aceite. Somente se restringe ao nível B2? Obrigada. Diz o Yuran Belano. Ok. Eu aqui pergunto à Carla se relativamente a este tema. Estou a dizer à Carla, pode ser o Nuno ou o Miguel, mas se relativamente a este tema. Querem aqui dar eu estou a dizer isto porque só para induzir. Efetivamente, por regra, no upskill, portanto, a passagem para as entrevistas é feita com nível de inglês B2. Existe, no entanto, a hipótese de, em determinadas circunstâncias, a empresa ou as empresas envolvidas poderem alterar este nível, este requisito para B1. Mas isso é sempre uma decisão da empresa. Por definição, no programa, o nível que é exigido é o nível P2. Não sei se aqui a Deloitte quer aproveitar para falar sobre o tema ou se querem pensar e depois podemos colocar, se for o caso, alguma alteração no site. Sim, eu diria que teríamos que ver internamente mesmo, não, porque sempre depende dos projetos, né? E como o Miguel e o Nuno disseram, os projetos são internacionais, então exige algum nível de inglês. Pronto, então vamos deixar, se houver alguma alteração, portanto ficam com esta nota, o nível é o nível B2, esse é o nível por defeito. Se existir alguma alteração entretanto que a Deloitte considere que seja de colocar, nós no site avisaremos que houve uma alteração deste nível de inglês nesta ação de formação. Penso que não vai haver alterações, pelo menos daqui da parte de Guidewire não, e imagino, Miguel, que da tua parte também não. Eu mesmo caso. Então nesse caso está respondido. Pronto. Chegou mais uma pergunta. Então é o Ricardo Vieira a questionar. Bocadinho. Já está. Calculo haver algum contrato assinado de formação, visto que é financiada, e este contrato inicial tem ligação imediata com a Deloitte. A entrevista em si já é feita com parte com a Deloitte, não é? Também. Não, vamos lá ver. O contrato em si não é com a Deloitte, não. O contrato em si é com o Politécnico de Leiria, portanto é um contrato de formação, como eu referi há pouquinho, o Politécnico de Leiria é que é o responsável pela formação, portanto o contrato, que é o que permite depois o pagamento da bolsa, é estabelecido com o Politécnico de Leiria. Uma questão diferente prende-se com a dinâmica do próprio programa, a dinâmica do upskill, e no caso do upskill nós temos previsto neste ano que as turmas possam ter como característica, ao ser uma ação do upskill, uma ação normal. E o que é uma ação normal? Há um conjunto de empresas numa determinada tecnologia, numa determinada localização de tecnologia, que nos solicitam recursos que viabilizam a criação da turma. Isso é a turma normal, vamos chamar assim em termos de upskill, e ela é criada e há um conjunto de empresas que, no fundo, patrocinam aquela formação. Mas temos também a hipótese de ter o que nós designamos por turmas dedicadas. E turma dedicada, então, é uma única empresa que cria pelo menos 15 vagas, é isso que viabiliza a partir da criação da turma, pede pelo menos 15 vagas numa determinada tecnologia e localização. Então, do ponto de vista do programa, essa turma fica associada à empresa, mas é do ponto de vista do programa. É o caso destas duas ações de formação. Portanto, estas duas ações de formação, nós não estamos a criar aqui 15 vagas de formação, porque sim, porque achamos, porque a Deloitte nos disse que era interessante haver formação Mambu. Não. A Deloitte o que nos disse foi: eu preciso de profissionais e preciso pelo menos de 15 profissionais em Mambu e 15 profissionais em Guidewire. E é a partir daí que esta turma é criada, portanto significa que estão associados a estas ações de formação, isto é muito importante que se diga, estão 15 vagas. Dito isto, também há uma coisa muito importante que se diga: não há garantias nenhumas, ou seja, e quando eu digo garantias nenhumas é
não pensem que a partir daqui é tudo fácil, não, pelo contrário, não é? A oportunidade está cá, a oportunidade existe, a vaga existe. O que é que tem que acontecer para essa vaga ser preenchida? O que tem que acontecer é que tem que haver candidatos para a ação de formação se iniciar, e os candidatos têm que ter aproveitamento em todos os módulos da formação. Portanto, ou seja, tem que, quando acabar a formação, tem que existir competências, que são aquelas competências que a Deloitte pretende. Dito isto, eu acho que é importante que isto seja dito desta forma muito clara, quer dizer, tem que haver toda a dedicação, todo o esforço pessoal, mas a oportunidade está lá, a vaga de emprego está lá. Portanto, essa é também nesse aspecto é uma característica diferente do upskill. Isto não é uma formação num sentido mais literal do termo, se quiserem, portanto vamos dar uma ação de formação e depois as pessoas logo vão à vida, logo vão ver o que é que acontece. Não, isto é uma ação de formação que tem uma vaga de emprego associada e que será... E por isso é que quando acabarem a formação no Politécnico de Leiria vão ser de imediato integrados na empresa nos tais 3 meses de formação em contexto de trabalho. E também por isso é que mesmo no processo de entrevista com a empresa, esse processo de entrevista está já a ser realizado. A própria Deloitte está a participar neste processo de entrevista e de seleção dos candidatos. Pronto, tudo isto deve funcionar de uma forma síncrona. Portanto, se tudo correr bem, o candidato é selecionado, é entrevistado pela empresa e pelo IFP, entra na formação, tem a formação, entra na Deloitte em formação profissional em contexto de trabalho e continuará depois de desenvolver a sua atividade na Deloitte. Isto é o que nós desejamos que aconteça. Temos 2 mãos levantadas, uma do Diogo Justino e outra de Priscila. Priscila, primeiras senhoras. Por favor. Boa tarde a todos. Minha questão é sobre também a qualificação, como a Angela colocou mais cedo. A minha licenciatura também é do Brasil, mas eu cursei um mestrado em comunicação e mídia no Politécnico de Leiria. Essa minha qualificação do mestrado cá me permite cursar o upskill? O Priscila, sim, se tem um mestrado cursado no IPL, junto a esse documento, sim. Ok. O tema está resolvido. Está bem, obrigada. Era essa a minha questão. Priscila, pode baixar a mão, por favor, está bem? Que é para não ficarmos aqui no ecrã. A seguir, Diogo Justino, por favor, ativar o microfone, pode ser? Boa. Muito boa tarde. A minha dúvida tem só a ver com o tempo entre a aceitação, caso seja aceito, e o início do curso. Isso porque, além de ser efetivo, pronto, estou numa área completamente diferente e quero muito mudar, mas creio que acabo de sempre ter também aqui alguma responsabilidade e parece muito difícil se a aceitação for no dia 15 e o início for no dia 21 ou no dia... ou pouco mais do que 15 dias depois, pode ser difícil deixar a empresa onde estou assim do pé para a mão. E então a minha dúvida tinha mais a ver com isso. Pronto, era só. Ok. Diogo, eu já tomei aqui nota, mas para todos os efeitos, envie um e-mail, por favor, para candidatos@upskill, dando nota, para nós tentarmos, no caso das entrevistas, o Diogo seja dos primeiros a ser entrevistado. Muito obrigado. Desculpa, fiquei muito... Não, Temos nada. aqui também o Marcelo Amaro, tem aqui uma questão. Marcelo, por favor, pode ativar o seu microfone? Boa, obrigada. Olá, boa tarde. A minha dúvida seria acerca do e-mail que nós recebemos na sexta-feira, que na eventualidade de não ser possível haver 2 turmas, teria de ser reduzido para somente uma. E eu só queria, a minha dúvida era qual seria? Seria Mambu ou Guidewire? Diogo, aqui depois peço ao Miguel e ao Nuno para complementarem, mas se isto é um plano B, atenção, ou seja, no fundo se quiserem é um bocadinho ao contrário, nós queremos concretizar as 2 turmas em Leiria. Se o número de candidatos mesmo assim ou após as entrevistas não viabilizarem, como há uma grande vontade de ter uma ação de formação em Leiria, manteremos esse cenário em aberto e nesse caso será feita muito provavelmente uma única turma e no fim
na ponta final da formação, isto é algo que ainda temos que analisar em termos de programa, haverá depois uma especialização de metade da turma em Mambu e metade em Guidebar, ou algo parecido com isso. Mas isto é um plano B, portanto, ou seja, nós não conseguimos, não sei agora se o Miguel ou se o Nuno querem acrescentar, nós não vos vamos dizer que vai acontecer a Mambu ou a Guidebar, não, à partida, inclusive tentar-se-á manter sempre as duas ações de formação como válidas, e haverá depois uma especialização no fim da formação, mas admitir que a turma nesse caso não terá os tais 15-15, mas que terá 20. Pronto, teremos aqui se calhar 10-10 a terem depois a sua ponta final na formação numa das duas tecnologias. Temos aqui mais uma. Temos aqui uma, Camila. Caso não consigam fechar as turmas, existe a possibilidade de flexibilizar a questão do diploma do Brasil que não tem equivalência cá em Portugal? Essa é que não. Essa Temos de tratar logo disso. Essa extravasa ao programa, pronto, é uma das regras que existem em termos do próprio IFP, como sabem é a entidade depois que financia o programa, e tem que existir, porque nós programa, nós não temos essa capacidade de dizer este diploma é válido, não é válido, portanto tem que existir, e neste caso tem que ser uma instituição de ensino superior ou uma das entidades, por exemplo, uma ordem profissional, portanto a partir do momento em que existe uma entidade que tem essa capacidade de poder dizer este diploma é válido, nós aceitamos. O programa em si não tem essa capacidade de poder validar um diploma. Esta sessão está a ser gravada, portanto vai ficar disponível também no canal do YouTube e também no site do Upskill, na página dos eventos, está bem? Se não há mais questões... Pronto, não havendo mais questões, resta aqui agradecer, não é? Agradecer a Pinhas aqui que nos organizou aqui esta sessão, em primeiro lugar, aos colegas da Deloitte também que colaboraram aqui neste esclarecimento e, obviamente, e em primeiro lugar, a todos os participantes e mais uma vez, dar-lhes aqui uma nota de que há uma grande vontade do Upskill em que esta ação de formação avance, e obviamente da Deloitte, pronto, porque tem os seus centros de competência localizados em Leiria, e também pretende que esta ação tenha sucesso e que possa com isso ter mais profissionais. Para nós, em termos do programa, é muito importante conseguir assegurar ações de formação fora daquilo que é os tradicionais eixos de Lisboa e do Porto, e portanto Leiria cumpre esse objetivo. É muito importante que haja de facto centros de competência que sejam criados fora de Lisboa e do Porto, e se nós pudermos ajudar, nós enquanto programa Upskill pudermos ajudar a concretizar esses centros de competência, é também uma das vocações que o programa tem, é precisamente ajudar nesse objetivo de que as pessoas possam ficar a residir nos seus locais, ou possam mudar inclusive para o interior, se for o caso, e que a isso corresponda à existência de oportunidades de emprego e de boas oportunidades de emprego, e esta eu não tenho dúvidas que será uma das boas oportunidades de emprego. Portanto, resta-me aqui agradecer a todos a presença, incentivar-vos mais uma vez para que revejam aqui as vossas opções e optem por Leiria. Vejam então no site, nós vamos colocar mais algum detalhe sobre o que é que serão estas duas ações de formação, uma mais na área seguradora, outra mais na área bancária, e desejar-vos boa sorte agora neste processo de seleção. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.